Gente, antes de iniciarmos aqui o conteúdo de hoje, que modéstia à parte é um belíssimo conteúdo, eu quero fazer uma brevíssima explicação a vocês, que eu já recebi algumas perguntas nesse sentido. Vocês já perceberam que quando eu estou aqui gravando para vocês, conversando, eu olho para um lado, olho para o outro, eu não fico o tempo todo olhando para a câmera. Isso tem uma explicação, gente. Há mais pessoas aqui, né, que me auxiliam, não é, né? Isso aí. Exatamente. Então, quer dizer, eu converso com todos, né? Eu prezo muito, gente, pela espontaneidade do trabalho, pela espontaneidade do vídeo. Vocês percebem que eu não faço, vamos dizer, edições do vídeo, eu não tenho roteiros pré-confeccionados, eu não tenho pautas pré-estabelecidas. Eu prezo muito por essa espontaneidade, né? Que é quase como um diálogo. Eu não vou dizer que é um diálogo porque só eu falo, né? Mas vocês podem falar também aí nos comentários para nós trocarmos uma ideia. Então fica aqui a explicação, não é, que realmente eu não fico o tempo todo olhando aqui, né? Como há pessoas, a gente acaba tendo um ambiente de uma conversa, não só com vocês aqui, mas com vocês aí também, tá? Gente, hoje, agora vamos passar o nosso conteúdo. Hoje eu vou fazer para vocês aqui uma resenha o mais detalhada possível de uma das obras mais magníficas já produzidas pela literatura universal. Tá? Hoje nós vamos falar, nós vamos resenhar e fazer algumas análises também sobre esta obra aqui incrível. Inclusive eu citei essa obra em um vídeo passado sobre sugestões de calhamaços, tal, que é O Conde de Monte Cristo, né, do grande Alexandre Dumas, do francês, mas nós somos brasileiros e falamos português, do Alexandre Dumas, né, que é um livraço, um livro sensacional, um livraço em todos os sentidos, não só de conteúdo, mas de tamanho também. Nós temos aqui 1.303 páginas nesta edição, né, que é da Bertin Claret, que é uma belíssima edição, uma edição maravilhosa, uma tradução sensacional, vocês podem confiar. Há outras belíssimas edições também, tá? Edições aí que vêm repartidas em 2 livros, tal. Por essa aqui é maravilhosa e nós vamos fazer uma resenha desse livro, tá? Gente, antes de continuarmos, peço a sua inscrição, você que ainda não é inscrito no canal, né? Você que está conhecendo agora o nosso trabalho, peço a sua inscrição. A sua inscrição é fundamental para a continuidade aqui de nossos trabalhos. Peço também que compartilhe o vídeo, peço que deem o seu like, que acione a sinetinha das notificações, quer dizer, todo esse protocolo que ele é fundamental aqui para o nosso trabalho. E a vocês que já são inscritos no canal, a vocês que já acompanham aqui o nosso trabalho, deixo aqui o meu muito obrigado, os meus ternos agradecimentos, né? E é isso aí, gente, vamos para o nosso conteúdo então. Pessoal, O Conde de Monte Cristo, certo? Escrito pelo Dumas lá no século XIX, é uma obra sensacional. Temos até uma adaptação, um filme de 2002, mas se você já assistiu ao filme, quer dizer, não se preocupe, tá? Porque guarda muito pouco a relação, não é, com o teor do livro. O filme é um filme ok, né? Um filme que pegou a premissa maior do livro, agora o desenrolar, né, da trama no filme realmente é muito pouco parecida. Então não se preocupe, você precisa, mas eu já assisti o filme, vou ler o livro agora. Tá? Não, são coisas muito distintas, tá? Por mais irônico que seja, são coisas muito distintas. Isso não é incomum, né? O próprio, por exemplo, um outro exemplo, o próprio Iluminado do Stephen King, né? O filme é maravilhoso, o filme do Kubrick é sensacional, mas também guarda muito pouco a relação com a obra. Então isso não raramente ocorre, tá? E não é diferente com o Conde de Monte Cristo. Gente, nesta obra, vamos começar, portanto, aqui a nossa resenha. Nós vamos ter como personagem principal, o caríssimo Edmond Dantes, tá? Que é um jovem entre 19 e 21 anos. Digo isso porque o próprio Dumas não sabe muito bem, né? No primeiro capítulo você vai ter ali o Dantes com 19 anos, depois com 21, uma coisa por aí. Então entre 19 e 21 anos. Ele é um jovem marinheiro, um jovem marujo, que trabalha em uma embarcação cujo dono é o Sr. Morel, né? E em uma das viagens, né? Lembrando que
Gente, só fazer aqui, só voltar um pouquinho. Como eu falei, não tem edição, e nós vamos complementando durante o vídeo. A história, a trama, ela se passa basicamente em 3 cidades, tá, gente? Em Marsella, na França, em Paris, em França também, e em Roma, tá? No comecinho nós vamos ter como ambientação Marsella, tá bom? Então, voltando ao que nós estávamos dizendo, o Edmond Dantes, né, com a tripulação do Faraó, que é o barco do qual é dono o Sr. Morel, está chegando de volta a Marsella, em uma viagem de negócios, de comércio, de vendas e tal. E o capitão deste navio, se não me engano, era o Sr. Leclerc, tá? Ele falece, ele morre. E chegando na costa, né, o Edmond Dantes vai conversar com o dono do navio, que é o Sr. Morel, e ele já fala ali, olha, o capitão infelizmente morreu, tal. E o Edmond Dantes, ele é muito proativo, é um excelente marinheiro, ele é um extra série, tem muitas habilidades com o mar, muitas habilidades com o ofício, e o Sr. Morel, que é o dono da embarcação, resolve promovê-lo a capitão. Tão jovem, tão novinho, mas muito capaz. E o Sr. Morel deseja promovê-lo a capitão, inclusive ele com o Sr. Morel, que é o dono da embarcação, guardam relações muito boas, são amigos, tal. E então ele vai ser promovido. Acontece que esta promoção a capitão do Edmond Dantes provoca a inveja, a ira da própria tripulação, tá? Da própria tripulação do navio, que vai dizer o seguinte, olha só, um garotinho, um rapazote de 19 a 20, 21 anos, vai ser promovido a capitão, e um desses que ficaram invejosos com a situação é o Sr. Danglars, tá? Vão guardando esses nomes aqui, gente, tá? Danglars é o nome para você fixar bem. O Danglars, ele é o contador do navio, portanto ele faz parte da tripulação. O Danglars tinha, claro, a ambição de ele se tornar o capitão. Então ele fica muito insatisfeito com aquela promoção do Dantes, né? E já existe ali, obviamente, uma sensação de indignação por parte do Danglars, ele não gosta, ele não engole isso. Vamos seguir. O Edmond Dantes, ele tem também em terra, né? Digo em terra porque ele fica muito no mar. Em terra, ali em Marsella, ele tem o seu velho pai, o velho Dantes, né? O velho Dantes, né? E tem uma moça, uma moçoila, né? Que é uma catalã, né? Vem lá da Catalunha, obviamente, né? Que é a Mercedes, né? Que é a mulher da vida do Edmond Dantes. Ele ama de forma transcendente a Mercedes e ela também, reciprocamente, a recíproca é a mesma. Eles se amam e já está tudo combinado para o casamento, eles vão se casar, certo? Acontece que a Mercedes, esta mulher, né, que o Edmond Dantes ama e irá se casar, tem um primo chamado Fernand, tá? Guardem também esse nome, eu disse para vocês guardarem o nome do Danglars, que é aquele que ficou com inveja do Dantes por ser nomeado capitão, e agora aqui nós temos a figura do Fernand. O Fernand, que é primo da Mercedes, né, e que também é apaixonado pela Mercedes e não suporta a ideia do Edmond Dantes casar-se com ela. Ótimo, vocês guardaram aí Danglars, Fernand, né? E agora, gente, vamos dar sequência aqui. Inicia-se uma trama contra o Edmond Dantes, né? Por parte de quem? Vamos lá. Primeiro, por parte do Danglars. Aquele que queria ser alçado ao posto de capitão, mas não o será porque o Dantes o será, né? E por parte do Fernand, que é aquele que é apaixonado pela Mercedes, que se casará com o Dantes. Então o Dantes, perceba que ele já é objeto de raiva de duas pessoas aqui, por enquanto, do Danglars e do Fernand. Bom, eu disse que eles iam se casar, certo? No dia do casamento do Edmond Dantes com a Mercedes, em uma festa, em uma taberna, em um restaurante ali se encontravam, obviamente, os noivos, o pai do noivo, também o Danglars, porque era um companheiro de tripulação do Edmond, e também o Fernand, que era primo da Mercedes.
Bom, o Fernand e o Danglars, e também uma outra personagem aqui chamado Caderousse, que era um vizinho ali do pai do Edmond Dantes, que era um sujeito meio... não vamos dizer que é um sujeito muito mal, muito ruim, mas era um sujeito meio despreocupado, que não tinha muitos valores também. Então esses três, tá, o Danglars, o Fernand e o Caderousse, eles estavam ali conversando em separado e veio a conversa do Dantes. Quer dizer, o Danglars falando, olha, vai ser promovido capitão, o Fernand falando, ele vai casar com a mulher que eu amo, e o Caderousse tomando todas, já estava meio ébrio, entrando na conversa, podia ser feito alguma coisa contra esse cara e tal. Então o Danglars, certo? O Danglars, ele faz o seguinte, eu tenho uma ideia que pode acabar com esse casamento e acabar também com a promoção do Edmond Dantes, né? E o Fernand fala, mas qual ideia? Tudo que eu mais quero é que esse casamento não aconteça, pois a mulher que eu amo casar-se-á com o Edmond Dantes, portanto eu não quero que aconteça. Então o Danglars tem a brilhante ideia, ele pega um papel e ele escreve neste papel uma falsa denúncia contra o Edmond Dantes. E em que consiste esta falsa denúncia? Gente, o livro ele é um livro riquíssimo, inclusive contempla questões históricas. Neste momento, em França, o bonapartismo, quer dizer, aqueles que eram partidários do imperador Napoleão Bonaparte, que tinha sido deposto, aqueles que mantiveram a afeição pelo Napoleão, eram tidos por criminosos, e crime grave. Quer dizer, tinha sido restaurada a monarquia, né? Agora ali, se não me engano, era o rei Luís XVIII, né? O rei Luís XVIII estava ali, né? Tinha acabado o Império do Napoleão, o Napoleão tornou-se um pária. Então quem gostasse do Napoleão era um criminoso e ia para a cadeia. Então o Danglars, ele vai e escreve uma carta dizendo que o Edmond Dantes, tá, era um bonapartista, era um agente de Napoleão Bonaparte. E ele disse isso pelo seguinte, ele tinha uma brecha para fazer isso, porque durante a viagem, aquela do começo que eu disse, que o Edmond estava chegando em Marsella, né, ele passou pela ilha de Elba, que é onde se refugiou Napoleão Bonaparte, depois que foi destituído do cargo, né, para entregar uma carta que ele nem sabia o que era, ele estava apenas cumprindo uma determinação do capitão, certo? Então, e o Danglars ficou sabendo disso, que ele tinha passado pela ilha de Elba. E lá residia, lá estava exilado Napoleão Bonaparte. Quer dizer, então ele tinha ali um pretexto para dizer realmente que o Edmond Dantes era um bonapartista, portanto um criminoso, né? Então, gente, nesse sentido, ele forja esta falsa denúncia, ele diz ali que o Edmond Dantes é um agente bonapartista perigosíssimo, né? E fala, olha só, Fernando, tá aqui, ó, agora é só a gente mandar isso aqui para a justiça, que eles vão prender o Edmond Dantes por bonapartismo. Nós temos aqui uma verossimilhança, porque ele passou pela ilha de Elba e tal. Só que ali um fala, outro contemporiza, não, isso não vai dar certo, isso é uma... Quer dizer, é um mal feito muito grande, coitado do rapaz. E o Danglars falsamente também diz, não, realmente, isso aqui é muito duro. Então o Danglars vai e joga a carta no chão. Ele fala assim, não, vamos largar a mão disso. Só que ele sabia que o Fernand estava tão irado com o Edmond Dantes, que, como ele sabia isso, ele sabia também que o Fernand ia pegar aquela carta e ia levar ao cabo aquele plano. E foi o que aconteceu. Né? O Fernand pega aquela carta que estava no chão, pretensamente ali jogada fora, né, pelo Danglars, e entrega esta carta à justiça. Né? Bom, gente, eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas como a obra é grande, claro que vai ficar um pouquinho maior o vídeo. Então eu tô sendo bem detalhista, tá? Então vamos lá. Ele pega esta carta e leva à justiça. Mais precisamente, quem toma conhecimento desta carta é uma outra personagem que eu quero que vocês também lembrem-se muito. São três personagens fora o Edmond Dantes que vocês têm que se lembrar muito. O Danglars, o Fernand e esta agora, que é o Senhor de Villefort. O Senhor de Villefort é o procurador do rei. É como se fosse atualmente um membro do Ministério Público, aquele que acusa, um promotor. Esse Senhor de Villefort pega essa carta e fala, ó, temos um criminoso aqui. E agora nós vamos contar uma outra, eu vou abordar um fragmento importante dessa história. O Senhor de Villefort, claro, ele é monarquista, ele não é bonapartista, não é? Só que o seu pai,
o senhor Nortier é um bonapartista. E o Villefort tem muito medo que todo mundo, que as pessoas descubram isso. Quer dizer, ele é um procurador do rei, não é? Ele repele os bonapartistas, ele é contra o bonapartismo, mas o seu próprio pai é um bonapartista. Sabe aquela carta que o Edmond Dantes estava levando para a ilha de Elba, que foi o pretexto ali para o Danglars fazer aquela falsa acusação? Pois é, aquela carta era para o pai do senhor de Villefort, que realmente era envolvido com núcleos bonapartistas. Quando o senhor de Villefort descobre isso, ele fala, meu Deus do céu, isso pode vir à tona. Não. O que eu vou fazer? Ele vai, prende, manda prender o Edmond Dantes, rasga aquela carta para quem desconfie e joga o Edmond Dantes na cadeia. Ele vai dizer o seguinte, eu vou ser condecorado ainda, porque eu prendi um bonapartista, um falso bonapartista, claro, um injustiçado que é o Edmond Dantes, meu pai nunca vai ser descoberto e deixe que esse Edmond Dantes apodreça na prisão. E é exatamente isso que acontece. Então, durante a festa do noivado, do casamento, melhor dizendo, do Dantes com a Mercedes, chegam ali os policiais e prendem o Edmond Dantes e o levam para o castelo de If. O castelo de If é uma fortaleza que serve de prisão ali a perigosos, criminosos e também bonapartistas em França naquele momento. O Edmond Dantes é preso sem saber o porquê que está sendo preso e é lançado à cela. E ali ele começa a indagar a todos. Ele fala, gente, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz? Eu sou um marinheiro honesto. Eu estava me casando, que absurdo. E ele começa a questionar tantas pessoas, ali os carcereiros, os agentes, que eles se estressam com o Dantes, tiram ele da cela e jogam ele numa masmorra. Uma masmorra fica no subterrâneo do castelo, é como se fosse uma solitária, tá? Que ele fica totalmente privado de quase tudo. Gente, o Edmond Dantes, ele passa 14 anos nesta masmorra, sofrendo, sendo vítima, sendo submetido ao pior exício que um homem pode ser, que é o de estar lançado em uma masmorra sem sequer saber a razão pela qual lá está. Então passam várias ideias pela cabeça do Dantes, ele pensa em suicídio, ele para de comer, ele fala, vou parar de comer, que daí eu morro de uma vez, tamanha desgraça. Ele perdeu tudo, perdeu a mulher de sua vida, a qual ele amava com uma pungente paixão, perdeu seu pai também, quer dizer, não se sabe mais nada. Até que durante essa greve de fome, que ele estava fazendo para, digamos, morrer, ele escuta alguns barulhos, na parede oposta, quer dizer, na parede de sua cela. E, bom, para resumir, ele tinha um vizinho de masmorra que estava cavando um túnel para tentar fugir. Então o Edmond ele fala, não, opa, tem uma chance de fugir daqui. Então ele suspende a greve de fome para ficar mais forte e começa a cavar também, em direção àquele homem, e eles se encontram. Gente, este homem, esse vizinho de masmorra do Edmond Dantes, é o nosso Abade Faria. Era um abade, um padre que também estava preso por razões políticas, um homem de extrema sabedoria, um intelectual de primeiríssima ordem, e eles se conhecem ali. Gente, o Abade Faria é uma das personagens mais fascinantes, ao meu ver, de toda a literatura universal. Vocês, se já leram o livro, ou se vão ler o livro, vocês vão perceber isso. Bom, então o Edmond Dantes com o Abade Faria, eles passam a ter uma relação muito boa, eles passam a conversar muito, e o Abade Faria começa a, vamos dizer, instruir, a dar aulas, a ser o mestre, o preceptor do Edmond Dantes. Então ele ensina tudo para o Edmond Dantes. Ele ensina filosofia, ele ensina literatura, ele ensina botânica, ele ensina química, ele ensina física. O Edmond Dantes vai tornando-se um erudito. Eles possuem alguns planos de fuga em conjunto, que não dá certo, tá? Até que um dia o Abade Faria morre. Tá? Quando o Abade Faria morre, os agentes vão até a cela, e fazem uma mortalha ali. Tá? O corpo do Abade Faria
faz uma mortalha, um sudário, amarram ali o abade Faria com panos e colocam dentro de um saco, né, e saem para posteriormente enterrá-lo. É a chance do Edmund Dantes fugir. Adivinha o que ele faz? Como tem um túnel ali, ele vai e troca de lugar com o defunto do abade. Ele entra naquela mortalha, né, coloca o abade na sua cela com a cabeça virada para o canto, né, para quando a gente passar a achar que é o próprio Edmund. E ele pensa que ele vai ser enterrado em algum lugar e tem uma ideia ali. Ele fala, olha, eles vão me enterrar aqui, né, a terra vai estar fresca ainda, eu consigo sair e vejo o que faço. Só que não é isso que acontece. Os corpos no castelo de Ife, eles não eram enterrados. Eles eram lançados ao mar. Tendo em vista, não sei se eu disse, que tratava-se de uma ilha. O castelo de Ife localizava-se ou localiza-se em uma ilha. Então, quando havia falecimento de presos ali, eles jogavam a mortalha no mar. E jogaram Edmund no mar, no lugar ali do abade Faria. Bom, o Edmund era um exímio nadador, né? Lembrando que essa mortalha também amarrava-se uma bola de ferro, né, para se afundar, só que o Edmund tinha levado uma faquinha improvisada que o próprio abade tinha feito. Então ele é lançado ao mar, ele consegue fugir, enfim, sai. Gente, essa é a primeira parte da história. Tá ficando longo o vídeo, mas vale a pena, vale cada segundo. Vamos lá. Quando o Edmund consegue fugir do castelo de Ife, ele está movido por um sentimento de vingança terrível. Ele está movido por uma indignação existencial contra aqueles que proporcionaram isso a ele. E como é que ele sabe quem foi? Porque o próprio abade Faria, conversando com Edmund, levou a entender a situação. Olha, você ia ser nomeado capitão, quem que não gostaria disso? O Danglars. Você ia casar com a Mercedes? Quem que poderia não gostar disso? O seu primo Fernand, entendeu? Então ele foge e é tomado por um sentimento de vingança muito forte. Ele quer fazer o que ele chama de justiça, né? Então, gente, ele vai passar mais alguns anos em liberdade, escondendo-se, pegando e tal. Opa, eu esqueci de uma coisa muito importante. Vocês sabem que, repito, não tem edição aqui, então eu vou corrigir agora. Corrigir não, vou complementar. Sabe o abade Faria? O abade Faria, ele era tido como louco também. Sabe por quê? Porque ele ficava oferecendo dinheiro para todo mundo, para que o livrassem da prisão. Ele dizia, olha, eu tenho milhões e milhões e milhões, se você me livrar, eu vou lhe dar esses milhões, tal. Ninguém acreditava, porque ele era um abade louco. Ele contou essa história para o Edmund, durante ali as suas conversas. O Edmund acabou acreditando, né? Ele dizia que tinha um tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo, né? E que se ele morresse, o Edmund conseguisse fugir, aquele tesouro era todo do Edmund. Pronto, complemento feito, vamos voltar. Então o Edmund foge e vai até a ilha de Monte Cristo ali se certificar se realmente existe aquele tesouro. E ele está lá, existe. É um tesouro imensurável. É um tesouro cujo proprietário seria um dos homens mais ricos do mundo, para gerações e gerações. O Edmund aposta-se desse tesouro e começa os seus planos de vingança. Né? E demora. Veja que o Edmund passa ali quase 10 anos só preparando o seu plano. E aí começa o seu plano. Gente, ele descobre, né, eu vou tentar ser mais resumido ainda, porque o vídeo realmente está ficando longo. Ele descobre que todos aqueles detratores, certo? Aqueles traidores, o Danglars, o Fernand, o Villefort, todos eles estão muitíssimo bem. Todos eles enriqueceram. Todos eles ostentam títulos de nobreza, são pessoas importantíssimas na sociedade de Paris. Saímos de Marsella e vamos para Paris agora. E o Edmund Dantes vai para Paris para implementar o seu plano de vingança. O Danglars, né, ele acabou tornando-se um banqueiro muito rico, portanto um homem muito apegado a finanças, né? Acabou recebendo a condecoração de barão, então ele tornou-se o barão de Danglars, né, que ali possui uma fortuna imensa, tal, e vive pelo dinheiro. O dinheiro é tudo na sua vida, tá? O Morcerf, ou melhor dizendo, vocês não viram o nome ainda, o Fernand, ele acaba, adivinha o quê?
ele acaba casando-se com a Mercedes. Imagina a ira do Monte Cristo agora, do Dantes. Casou-se com a Mercedes, porque a Mercedes julgou que o Edmund tinha morrido. Ela estava deprimida, totalmente entregue à mais langorosa situação e acabou casando-se com o Fernand, né? E o mesmo Fernand acabou tornando-se o Conde de Morcerf, né? Criou-se um nome mais heráldico ali, né? Ele acabou indo para o exército, recebeu algumas condecorações, tornou-se o Conde de Morcerf, muito bem na sociedade também. E o Villefort, né? O procurador do rei, aquele que jogou ele na cadeia de fato, também continuou como procurador do rei, continuou tendo um nome muito importante, né, sendo uma figura muito heráldica na sociedade. E o Monte Cristo chega em Paris. O Monte Cristo, agora eu vou passar a chamar o Dantes de Monte Cristo, porque ele ficou conhecido como Conde de Monte Cristo, né, porque ali fez a sua morada também. E ele começa a implementar o seu plano de vingança, o seu plano de forra, né? Gente, olha, uma coisa que eu preciso esclarecer. Né? Eu estou deixando de fora aqui muitas coisas do livro, porque senão esse vídeo teria 200 anos. Né? É um livro muito grande, eu estou dando uma estrutura geral para vocês, tá bom? Vamos lá, ele começa a implementar o seu plano de vingança. Primeiro, ele vai em cima do Danglars, não me lembro se essa é a ordem, tá? Mas é que ele faz tudo meio que concomitante também. Contra o Danglars, o que ele faz? O Monte Cristo, ele tornou-se, graças ali ao ensinamento do Abade Faria, um homem conhecedor de tudo, né? Um homem absolutamente experto em tudo, ele tinha uma expertise em tudo, desde botânica a filosofia. Ele fez muitas relações importantes por causa do dinheiro, ele era detentor de uma fortuna inestimável. Então ele tornou-se um homem conhecido, um homem reconhecido, um homem respeitado. Então, quer dizer, ele começou a fazer alguns contatos no sentido de falir o Danglars. E ele consegue, certo? Então ele vai, mexe nas ações da Bolsa de Valor, tudo aquilo que o Danglars tem relação, o Danglars começa a perder dinheiro e se vê falido, né? E não é só isso. Vamos fazer assim, vou explicar a vingança total, né, sobre cada um deles. No caso do Danglars, primeiro ele falha o Danglars, certo? Veja uma coisa importante. A mulher do Danglars, que é a senhora Danglars, ela teve um caso extraconjugal com o Villefort. Vejam isso. E o Monte Cristo, como é quase um semideus, sabe de tudo. Vocês vão compreender isso na leitura da obra, tá? O Villefort teve um filho com a senhora Danglars, tá? Que ele acabou matando, né, para evitar a vergonha, e também achou que estava morto, mas enfim, vocês vão compreender isso na obra, tá? O Monte Cristo sabe de tudo isso, tá? Então primeiro ele fale o Danglars, lembrando que o pai do Monte Cristo, gente, o senhor Dantes, o velho Dantes, ele acabou morrendo de fome, porque ele perdeu o amor pela vida quando o filho morreu. Então o que ele faz com o Danglars? Primeiro ele falha o Danglars, faz o Danglars ter que fugir de Paris pela vergonha e pelas dívidas. Ele combina com um grupo de bandidos, do qual também ele é o grande mestre, para que prendam o Danglars. O Danglars é preso e ele começa a fazer o Danglars passar fome. Fome. Não vou contar o final do Danglars, vocês vão ter que ler o livro. Em relação ao Villefort, ele descobre toda aquela trama do Villefort, filho fora do casamento, o assassinato do próprio filho, que na verdade vocês vão ver que não foi bem um assassinato, mas não vou contar, tá? Ele expõe tudo isso à sociedade, né? Ele, faz o Villefort acreditar que a sua filha, a Valentine, morreu. Ela não morreu, mas ele faz ele acreditar que ele perdeu a filha, né? Ele faz ele acreditar que ele perdeu a filha envenenada pela própria esposa, a senhora de Villefort. Então ele faz a própria esposa se matar. Ele fala, você vai se matar agora, né? É a tua única chance. Então ele faz a esposa se matar, achando que a filha estava morta. A esposa se mata, mas também mata o seu pequeno filho, o Edward, que é o outro filho do Villefort. Ele fala, não, ele vai morrer comigo também, porque eu não quero ver ele sofrendo. Olha a desgraça que virou na vida do Villefort, e acabou ficando louco, maluco, né? E em relação ao Fernand, né,
ele descobre ali uma tramóia que o Fernand fez, né, numa batalha na Grécia, uma coisa muito grave. Ele descobre esta malandragem do Fernand e também expõe esta malandragem a toda a sociedade parisiense. Nós temos que levar em consideração que nós estamos falando do século XIX, onde a honra era tida como um elemento sine qua non para uma vida rígida na sociedade. Qualquer coisa que manchasse a honra era o sinônimo de ruína total, né? E o Monte Cristo acaba expondo isso a toda a sociedade parisiense. O Fernand, o Conde de Morcerf, atual Conde de Morcerf, ele era um par de França, quer dizer, ele participava do parlamento, aquilo foi exposto perante todos, tal. Ele acaba se matando, se suicidando. Eu achei uma vingança até muito fraca em cima do Fernand, viu? Porque acabou que foi o Fernand que levou a carta de Fátima para o Villefort no começo da trama, mas o Dumas quis assim, né? A Mercedes acaba ficando sozinha, né? Não é um final feliz nesse sentido, quer dizer, o Conde de Monte Cristo não vai se casar com a Mercedes, né? Como alguns leitores um pouco mais romanescos de tudo, né? Mas alguns leitores um pouco mais idílicos poderiam esperar, né? Que ele se casasse com a mulher que ele amava. Não, ele não se casa com ela, tá? Ela fica sozinha em Marsella, morando inclusive na casa que foi do pai do Dantes. Ele fala que mora nessa casa agora, trabalha, viva, né? E o Monte Cristo acaba se casando com uma outra personagem, que é a Aide, que é uma grega, né, que ele comprou como escrava, mas que ele tinha um amor muito grande. Enfim, gente, olha só, eu sei, o título do vídeo é uma resenha detalhada, mas você tem que entender aqui o contexto. Não tem como detalhar absurdamente um livro desse tamanho, tá, gente? Então eu fiz o melhor que pude, tá? Dei alguns spoilers, eu até coloquei no título do vídeo também que conteria spoilers, até porque uma resenha minimamente detalhada ela fica muito inviável sem ter alguns spoilers. Mas eu creio que isso não vai comprometer a leitura de vocês. Primeiro porque o livro é muito grande, são muitas tramas e subtramas, certo? Então você não vai nem se lembrar direito quando você for ler o livro do que eu estou falando aqui. Esse vídeo serve para impulsioná-lo a ler, né? Quer dizer, mas quando você estiver lendo, você vai se envolver, quer dizer, com tantas tramas e subtramas aqui, que você não vai nem se lembrar do Jota, tá? Pode ficar tranquilo. Gente, inclusive, eu não ia fazer isso, mas eu tenho o hábito de grifar partes interessantes, de grifar ideias, né, que eu julgo importantes. Olha aqui, ó. Olha só, uma das partes, agora bem fora, agora esquece a resenha. Só quero mostrar para vocês uma coisa que eu grifei aqui, uma das coisas. Ó, em dado momento, olha o que nós temos aqui. Vou ler para vocês. Agora era preciso voltar à vida entre os homens e assumir na sociedade a posição, a influência e o poder fornecidos neste mundo pela riqueza. A primeira e a maior das forças de que pode dispor a criatura humana. Então veja que o Dumas ele faz uma crítica importante disso também ao apego que nós temos pela riqueza. Ele coloca que a riqueza para os seres humanos é a primeira e a maior das forças de que pode dispor a criatura humana. Então veja que nós temos aqui coisas maravilhosas. Vamos ver se eu acho mais uma aqui, sem compromisso. Vamos ver se eu acho. Aqui também sobre a pontualidade, dizendo o Conde, é a polidez dos reis. Então sejam pontuais, porque quem é pontual goza da polidez dos reis. Coisa interessantíssima, coisa maravilhosa. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso trazer para vocês. Vamos ver. Cadê? Isso aqui eu fiz muitas marcações e tem coisas maiores aqui que talvez não seria o caso. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu posso passar aqui. Eu acho que eu vou parar porque são coisas maiores. São coisas maiores, daí o vídeo ficaria muito mais longo. Gente, mas este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham absorvido bem o que eu passei.
Se você ainda não leu o Conde de Monte Cristo, siga essa sugestão. Fica aqui também, portanto, a sugestão. É uma resenha e também uma sugestão. Leia um livro, é uma obra fantástica, é uma obra sensacional, um livro repleto de personagens profundas, personagens interessantíssimas, um livro com um vasto ensinamento existencial. Questões sobre justiça e vingança, até que ponto a justiça é vingança, até que ponto a vingança é justiça. São reflexões muito importantes que vocês vão se deliciar, vão se deleitar. Portanto, este foi o vídeo, gente, o vídeo já está longo, vou encerrar por aqui. Agradeço a todos vocês, peço a sua inscrição, peço que compartilhem. Muito obrigado a todos vocês que já são inscritos e muito obrigado também pela sua nobilíssima audiência. Valeu!